Boa noite, boa noite, boa noite. Alunos queridos, puxa vida, quanto tempo, hein? Quem é que vai falar comigo aí? Quem é o primeiro? Hoje eu tô sozinho aqui, tá? Quer dizer, tem a Diana tá em background aí, tá coordenando o pessoal, mas hoje é tudo comigo aqui. Bruno, tudo bem? Boa noite. Marta, André Luiz, Tatiana e Murilo, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem e com vocês? Ai, que bom, Marta. Boa, Seja muito bem-vindo. tudo certo, tudo Obrigada. certo. Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigado. André, André, acho que eu não tô te ouvindo não, André. Você ficou, aí, ó, colocou Tá me mudo. ouvindo Ah, agora? agora foi, agora foi. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Bruno tá aí com a Show, gente também? obrigado. Ah, ter saído para tomar um café. Tatiana tá com a gente, né? Ah, tá em espera aqui, tô vendo aqui. Gente, vamos lá. Eu vou começar bem rapidinho, vai ficar gravado aí para nós. Essa aula entra dentro da nossa plataforma. Deixa eu só ver aqui se a Yasmin tá. Ah, tá aceitando todo mundo aí. Seja bem-vindo, Leandro. Vou começar rápido, tá? Não vou demorar muito assim com as apresentações, até porque as pessoas costumam entrar um pouco mais tarde, né? Quando a gente marca esse horário das 19 horas, o povo demora um pouquinho para poder acessar. Então, dá preferência aí reassistir tudo depois. Que acontece? Já finalizei praticamente um mini treinamento, tá, de análise de dados em Excel. Então é um treinamento específico para quem está na dúvida ainda se tem que analisar dados ou não. Então a gente ilustra todo o processo da análise de dados, resumidamente, é claro, né? Tem que ser um resumo, porque é um curso de mais ou menos 4 horas, entre 3 a 4 horas de gravação, conjunto de 8 aulas, né? Começando na aula 0, vai até a aula 7. E eu achei a proposta importante, porque sempre a gente tem um insight novo de trazer aqui para vocês o conteúdo de 2 aulas resumidas, né? Porque para o nosso MBA a gente já tem aquela experiência com análise de dados. Então eu achei importante, é uma aula para o nosso público que está emergindo agora, né? Até porque os exemplos são em Excel, mas eu não quero nem focar tanto no Excel, eu quero mais o conteúdo e os conceitos que eu trouxe. Porque sempre a gente tem uma visão nova, até mesmo um slide diferenciado, que abre os horizontes. E a ideia é sempre estar trazendo isso para você, tá? Então achei bem interessante o assunto. Eu quero focar em um aspecto que eu falo sobre o muro do Excel. Ou seja, quando a análise de dados bate no teto dessa ferramenta e você é obrigado a partir para um banco de dados, partir para uma ferramenta de visualização de dados, como Power BI, Tableau, e você precisa de uma nova tecnologia. Quando é que bate esse limite no Excel? E além disso, também mostrar que ele é uma ferramenta extremamente utilizada quando você aplica os conceitos do data analysis em Excel, a coisa muda. Você ganha, você dá um upgrade no seu dia a dia sem ter aquele montão de erros, né? Sem ter aquele monte de coisa, aquele monte de fórmulas erradas e alguém mexe ali e distorce tudo. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Se aplicar os conceitos de data analysis, isso com certeza, não digo que é vencido 100%, mas como a minha proposta aqui, 80% a gente consegue vencer. E a ideia também é mostrar justamente esses limites. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide e depois a gente vai fazer alguma coisa no Excel só para ilustrar esse processo. Então a proposta é, né, fazer análise de negócio utilizando apenas o Excel. Isso é possível? Isso aqui está tudo resumido, tá? Isso aqui é só chamada para o curso, está tudo resumido porque é para um objetivo específico aqui da empresa, para um público específico. Mas como eu falei com você, eu tive alguns insights e resolvi colocar isso numa aula para você.
É possível isso? Claro que é possível, né? Mas aí qual é o limite? Então o Excel, o nosso canivete suíço, é aquele cara que serve para tudo. Ele serve para fazer um copy-cola e tirar uma conta rápida, ele serve para a gente estruturar um banco de dados nele, né, até certo ponto, ele serve para a gente montar um dashboard, né, bem bonito, inclusive, é possível? Sim, é possível. É possível implementar segurança? Aí não. Esse é um dos aspectos que eu quero trabalhar nessa aula. Então vamos lá, vamos seguindo. Primeiramente, o idioma da nova liderança, né, que é o quê? Dados, e a pergunta que eu faço para quem está assistindo esse mini curso é: você é fluente nesse idioma? Os dados, eles estão presentes no seu dia a dia, independente da tua área, tá? Você pode ser da área financeira, pode ser do RH, pode ser de logística, pode ser de administração, qualquer área que eu costumo dizer, olha, é uma área tática dentro da empresa, é uma área que precisa de tomada de decisão. Então, dados é o seu idioma. E como é que acontece essa fluência nos dados, né? Primeiramente, uma reflexão aqui para a gente estar analisando. O cara que trabalha com Excel e que tem um volume de informações massivas, ele se sente assim. Tá? Ele pode não se sentir assim no início, mas depois que começa aquele volume inteiro do copy e cola, joga para cá, joga para lá, no início é mil maravilhas. Passou um ano trabalhando dessa forma, ele fica extremamente cansado e estressado do dia a dia. E olha que eu sei do que eu estou falando, que eu converso com pessoas que fazem exatamente isso daqui. Mas quando a gente estrutura processos, a gente passa para a parte de inteligência de negócio, processos estruturados para deixar esse dado automatizado, simplesmente para a gente ter essa alegria no coração aqui. E eu costumo dizer que isso é verdade, isso acontece. Isso aqui a gente não está enfeitando o pavão. Isso acontece, é a proposta do MBA que a gente tem para você. Tá? Isso é possível, por quê? Porque processos estão estruturados e eu também vejo isso acontecendo, promovo isso dentro das empresas, inclusive. As etapas do Data Analysis, que você já conhece, está logo no início do nosso MBA, e a proposta é ilustrar como isso aqui se encaixa dentro de uma análise de dados com Excel. A primeira proposta é aula 1, mentalidade em data-driven e ecossistema de dados, ferramentas propostas para fazer isso. Então, primeiramente, a gente tem o Excel, canivete suíço, 80% das operações a gente consegue fazer nele. Alexandre, 80%? 80% no aspecto geral. A gente não está falando aqui só de missão crítica, a gente não está falando só de processos automatizados, a gente está falando do dia a dia das empresas. Então é muito comum a gente pegar dados, fazer uma conta rápida e apresentar um resultado rápido daquilo que a gente nunca mais vai mexer daquele jeito, ou se mexer vai servir só de exemplo. Também não é um processo estruturado, onde eu tenho um banco de dados rodando por trás com essas informações que eu estou apresentando em um front-end. Tá? Então, o Excel tem esse espaço no mercado. Se a gente for falar de planilha eletrônica, esse número sobe mais. A gente está falando de operações corporativas. Tá? Mas chega um momento que ele bate nesse teto. E aí, como é que a gente tem que sair disso? Deixa isso para mais tarde um pouquinho. Vamos falar de missão crítica agora, da indústria de dados. Indústria de dados, a gente tem Python e tem SQL. E quando a gente fala em SQL, a gente fala de banco de dados relacional, que é o banco de dados que mantém a integridade do dado. Quando a gente fala em Big Data, a gente não fala em integridade da informação 100%, porque o Big Data ele junta tudo. Ele junta dados de web, dados corporativos, imagem, vídeos, mídia social, tudo está em Big Data. Inclusive, o Big Data é o que possibilita a inteligência artificial tão badalada. E isso é assunto para a gente conversar no próximo ano,
porque essa aula é a última aula do ano. Eu já quero te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e te dizer que para o ano nós estamos cheios de ideias novas, inclusive o contexto de onde a inteligência artificial, a IA generativa e outras IAs inteligentes se encaixam dentro do Data Analysis. Tudo isso para aulas ao vivo e aulas atualizadas dentro do nosso MBA também, tá? Então, quando a gente fala de indústria de dados, para mim, a gente está falando de duas tecnologias específicas. Primeiro, Python, voltado para análise de dados, e SQL, banco de dados relacional, que é o banco de dados corporativo. Alexandre, eu quero Big Data. É aplicável, sim, para alguns aspectos de negócio, mas para dentro do corporativo é banco de dados relacional, onde eu tenho integridade da informação. Os sistemas corporativos trabalham com esse tipo de banco de dados. E aqui surge a indústria pesada. Por quê? O código de machine learning está rodando por trás, eu estou gerando informação preditiva para a tomada de decisão. Até então era muito forte o quê? O BI. Né? Só o BI. A gente olha para o dado passado, vê o que aconteceu e com base naquilo, somado à nossa experiência, a gente toma decisões para o futuro. Mas agora tem a questão da previsão. Eu estou num processo longo de negócio e eu quero saber se eu vou gastar energia com o que eu não sei, o que eu não tenho certeza. Então, fazendo uma análise preditiva, colocando um código de machine learning para rodar dentro do ambiente corporativo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma previsão com um percentual que eu sei de acerto considerável para saber se eu posso gastar energia naquilo ou não. Né? Se eu posso energizar esse processo e tenho uma margem segura de que aquilo não vai dar em nada. Você imagina, uma empresa entra num processo corporativo, um processo de vendas que é longo, eu tenho que gastar energia, eu tenho que gastar consultor ali e depois eu não faço a venda. Imagina isso. Então, para as empresas hoje, machine learning para ter essa análise preditiva. E pode dizer, é só um esforço um pouquinho maior do que o que você já tem para entrar nesse mundo de machine learning com inteligência artificial. Beleza, então aqui eu estou falando da indústria e agora eu quero falar da vitrine, da visibilidade do dado. Né? Então a gente olha Power BI hoje dentro da empresa, Power BI é um requisito, é aquilo outro, tal, beleza, mas o que eu pego de dashboard que não são fidedignos, de relatórios que deixaram passar alguma coisa e que tomadas de decisões estão acontecendo baseada de forma informada erroneamente, olha, vou te dizer, não está no gibi, é muito o número. Quando você aplica os processos de data analysis na integridade, esse número, né, de infidelidade da informação, ele reduz. Por quê? Porque você começa a fazer um tratamento de dados sério. E aí o teu Power BI funciona, o teu Tableau funciona, o teu dashboard no Excel também funciona, ou qualquer outra ferramenta. Então essa ferramenta é de visibilidade. Por que começar no Excel a fazer todo esse processo de análise de dados? Porque ele é o mais versátil, todo mundo tem, a empresa tem, tudo acontece no Excel, muitas das vezes utilizando o pior caminho. Vamos melhorar isso, vamos estruturar esse processo, porque é uma excelente ferramenta. Mas chega um momento que ele bate no teto. E a hora de migrar é essa, porque você já conhece todo o processo, já tem experiência com isso e segue em frente para a próxima tecnologia. E aqui eu trouxe as etapas do Data Analysis para a gente identificar como um norte, né, aonde vai entrar essa análise de dados. Então, desde o início do nosso MBA, desde que esse MBA foi gerado, a gente segue essas etapas como um fluxo natural. Então, primeira coisa é definição dos objetivos, coleta de dados e limpeza de dados. Tudo isso vai acontecer dentro da primeira proposta do Excel. Lembrando que isso é um conteúdo para esse mini treinamento e eu vou chegar lá aonde eu quero trazer para você, mas eu preciso ilustrar esse processo. E
Com isso pronto, qual é a pirâmide? Essa pirâmide aqui eu desenvolvi para ilustrar esse processo e a importância de cada etapa. A acumulação de dados para geração de valor para o negócio. Então a gente está só nessa base da pirâmide aqui, ó, só nessa base até agora. Pensando nesse momento de Excel, o que eu vou juntar, o que eu vou agregar de informação para responder as necessidades de negócio. E com o Excel eu posso fazer uma imensidão de conexões. Mas chega um momento que ele vai parar. Já estou dizendo, a gente vai ver isso lá na frente. Agora, com esses dados reunidos, o que eu gero? Eu gero informação. Essas informações, elas estão aqui, elas são extremamente úteis para a tomada de decisão do negócio. Só que falta ainda um nível acima. Que nível é esse? É o nível do conhecimento. O nível do conhecimento, ele é estruturado em cima dos pilares da sabedoria, baseada nos pilares dos insights. Ou seja, o insight é o despertamento, a sabedoria, como você vai utilizar aquilo para tomar uma decisão assertiva para o negócio. Então, quando eu tenho informação, eu tenho simplesmente a disponibilidade daquilo que eu preciso para tomar a decisão, mas eu ainda não sei tomar essa decisão. Quando eu começo a detalhar essa informação, a sequenciar, a organizar essa informação, eu gero o quê? Eu gero insight e eu gero conhecimento. E é claro que às vezes isso aqui é batendo a cara no muro que a gente vai ter esse conhecimento. Agora, resta saber se o negócio, se a empresa que você está trabalhando está disposta a permitir essa tentativa e erro na tomada de decisão. Deixa eu admitir o Hércules aqui, porque está aparecendo aqui para mim. O ideal é admitir. Yasmin, admita aí, por favor, vai admitindo o nosso povo, nossos alunos. Tá? Então, é isso que eu fico preocupado. É se a empresa tá disponível para isso e disposta, né? Essa é a palavra ideal, para saber se eu posso ficar nessa tentativa e erro de acertar a tomada de decisão somente com a informação, para poder gerar isso daqui. Então, a minha proposta no nosso MBA é que você saia com isso daqui pronto, com esse conhecimento. Porque o conhecimento não é só o conhecimento do negócio específico, tem uma particularidade lá muito grande que você é quem vai saber, porque é você que está trabalhando lá. Mas os caminhos para chegar a essa tomada de decisão assertiva, eu sei e posso te passar. Então a minha proposta é essa, tá? Inclusive nesse mini treinamento que eu falei lá para o meu povo lá, é exatamente isso e eu achei interessante trazer para vocês. Bem, esse conhecimento vai me gerar uma ação, que vai me levar a um resultado. Esse resultado pode ser extremamente favorável, como não pode ser nada de favorável, né? Na realidade, um resultado sem resultados palpáveis, né? Aquilo que não deu para aproveitar nada, ou eu posso precisar de uma melhoria. Aí eu entro naquele ciclo de melhoria contínua com diversos frameworks que a gente tem no mercado, como por exemplo o PDCA, que eu posso utilizar aqui para melhorar processos operacionais. Então veja que tudo está integrado. Esses processos operacionais podem mexer, inclusive, aqui nos dados, na maneira que eu armazeno, na maneira que eu coleto esse dado, ou até no meu processo de indústria, lá no momento da esteira de produção. Eu posso querer mexer lá para poder facilitar a minha tomada de decisão no topo da pirâmide. Tudo isso está relacionado ao conhecimento. Alexandre, eu posso fazer tudo isso com Excel? Claro que pode, o cara é a ferramenta do negócio. Mão na massa aqui o exercício do curso lá, mas eu não vou fazer isso aqui, porque seria muito básico para a gente, mesmo começando no MBA.
hoje, né? Porque a gente já tem esses processos estruturados. Aí vem a aula 2, né? Que é a proposta do Power Query. Por que que o Power Query é interessante? Porque a gente já começa a deixar aquela mentalidade de trabalho, de ajuste manual, de pega a planilha, copia e cola a linha, faz isso, faz aquilo ou outro, para poder começar a estruturar processos. E eu sempre digo, olha, estruturar processos para análise de dados se você está trabalhando em Excel ou com planilhas como resultado, ou com Power BI ou Tableau que usam essas planilhas, ou qualquer uma ferramenta de visualização, a melhor forma é você pegar esse dado do jeito que o sistema corporativo te entrega. Então você chega lá no sistema corporativo, como por exemplo o SAP, ele vai te entregar um extrato de alguma coisa, você pega desse jeito, trata isso no Power Query e cria um processo de ETL ali dentro. Essa é a melhor forma. Evita o processo manual. Vamos seguindo aqui. Aqui a gente ainda continua nessas três etapas do Data Analysis e a ideia é isso daqui, olha. Tá? Manualmente a gente tem planilhas desse jeito, tá? Tratando dado com função, com fórmula ou até mesmo com processos de programação em VBA, mas com Power Query a gente chega nisso daqui. Aperto o botão, 15 segundos depois eu tenho um tratamento de dados massivo, atualizado e pronto para ser utilizado. Essa é a proposta. Isso também tem exercício, mas para nós é básico, né? Porque isso está dentro do MBA. Na aula 3, eu acho importantíssimo a gente focar nisso daqui. Por quê? Porque o reconhecimento do território. E nesse caso, a gente utiliza a tabela dinâmica para fazer algumas coisas. Nesse momento, nós estamos nessas etapas aqui, olha. Exploração, modelagem de dados, interpretação e comunicação. Por que que eu sigo isso à risca? Porque isso aqui é um roteiro para você. Tá? Então, em qualquer coisa, eu vou seguir essas etapas. Porque praticando essas etapas, você simplesmente vai extrair o melhor. Ainda que tu tenha pouquíssimo trabalho em uma dessas etapas. Você precisa seguir isso. Bem, a gente começa com a exploração dos dados e modelagem de dados. Se a gente está trabalhando em uma tabela dinâmica, nós temos que ver quais são as fontes de dados que nós temos que acessar. A modelagem de dados na tabela dinâmica é o quê? A junção dessas tabelas para poder gerar um tabelão e poder ter acesso ao relatório com as contas que eu preciso fazer. Se você está no Power BI explorando isso daqui, o que você tem que fazer? O relacionamento do seu modelo de dados, que vai gerar respostas para os seus cálculos em colunas e também para as suas medidas que você vai calcular. Se você está lá no Tableau, você vai fazer a mesma coisa, a conexão dos dados, o seu modelo de dados, que é bem diferente do Power BI, mas também é um modelo de dados, e as suas colunas calculadas, que é o que gera valor para poder gerar os seus cálculos. Mas você tem uma modelagem. Agora, essa modelagem, ela vai além quando você entra no aspecto estatístico. Por quê? Porque se você entra no aspecto estatístico, você precisa trabalhar com uma ferramenta que te dê uma possibilidade maior dessa exploração. Como, por exemplo, o Python, que a gente pode fazer essa modelagem e gerar, inclusive baseado no modelo estatístico, o modelo de machine learning para a máquina de aprendizado. Então veja que eu começo no básico e eu vou até o avançado com machine learning utilizando os mesmos processos. E a minha proposta no MBA, para você que já está nele, para você que está começando agora e para os meus futuros alunos que estão cursando esse mini curso que eu gravei, é essa aqui. O circuito é o mesmo. O que vai mudar é o automóvel que você está pilotando. Então, se você chega lá e o projeto exige que você pilote uma Fórmula 1, você vai entrar no carro, é completamente diferente. O volante é centralizado, as rodas têm os mesmos espaços para todo lado, você está acostumado a dirigir do lado esquerdo. Agora, se você entra no carro e vê aquele monte de botões para poder apertar, é tudo novo. Agora, se você já pilotou um Stock Car, por exemplo,
que é um carro de corrida, se você já andou com ele no circuito, vai ser bem mais fácil pilotar a Fórmula 1. Por quê? Porque você já conhece o circuito, a pista é a mesma, as curvas não mudaram de lugar. O que você tem que aprender é aquela nova tecnologia para que serve cada botão daquele ali. Como é que o carro se comporta na curva, você vai entender, olha, o Stock Car faz de um jeito, a Fórmula 1 é de outro. Eu acompanho o MotoGP, e um piloto brasileiro, ele subiu de nível e agora está na classe rainha das motocicletas, que é o Diogo Moreira. E o que acontece? Ele está lá, ganhou o campeonato na classe inferior e subiu. 2026 ele está lá disputando no topo. O que vai acontecer com esse piloto? Ele vai chegar na frente sempre? Não, ele vai ter muito treinamento, vai chegar a um dos últimos, se não os últimos, o último nas primeiras... nos primeiros treinos, mas ele vai simplesmente mudar de uma tecnologia para outra. É o que acontece quando a gente sobe para um Python, é o que acontece quando a gente vai para um banco de dados, é o que acontece quando a gente deixa de estruturar os processos em VBA e passa a trabalhar isso com um ETL em cima de uma linguagem M ou de um Python. É assim que a coisa acontece. Então essa aula é muito conceitual porque eu sei que o start você já tem. Essa é a parte conceitual do que a gente está vendo para as próximas etapas do nosso MBA, inclusive com inteligência artificial. Já tem muita coisa nova aí que a gente precisa utilizar, mas disso aqui tu não foge. Isso aqui tem que ser levado à risca. E por que aqui também tem interpretação e comunicação? Porque nesse momento eu já estou pensando como que eu vou estruturar o meu dado para deixar isso disponível para o tomador de decisão, que pode ser o meu diretor, pode ser o meu chefe, pode ser uma equipe inteira, pode ser a alta direção da empresa, ou pode ser até mesmo você que está construindo. Tá? Então, essas etapas são importantes. Aqui a gente fala sobre a tabela dinâmica, como é que a gente gera essas perguntas de negócio com tabela dinâmica. Gente, isso é um exercício fundamental. Pensa nisso, mapeia essas tabelas, quer crescer lá e implementar alguns projetos de data analysis? Mapeia essas perguntas do negócio, do seu dia a dia. O que é importante a gente saber? Eu vou colocar algumas aqui para você como exemplo. Mapeou isso? Tenta responder essas perguntas com tabela dinâmica, sem pretensão alguma de gerar nada bonito. Tá? Nada bonito, só respostas para o negócio. Tabela dinâmica. O que você está fazendo? Você está treinando o circuito. Quando chegar a hora da Fórmula 1, você só tem que mudar a tecnologia, porque o circuito você já conhece. Tá? Eu espero estar agregando valor para você nessa última aula do ano de 2025. Daqui a pouco eu vou perguntar se você está gostando ou não, mas deixa eu continuar aqui que eu estou no ritmo, né? Estou no ritmo, então deixa eu seguir. Então vamos lá, ó, perguntas, né? Vamos começar com perguntas simples, tá? Quer analisar dados? Começa desse jeito aqui. Perguntas simples. Primeiro, a gente está falando de dados de vendas, dados comercial, né? Do departamento comercial. Qual a primeira pergunta? Quanto que eu estou faturando? Deixa eu tirar isso aqui na tabela dinâmica. Beleza, fiz lá, pronto, já tem um valor total. Qual é a média mensal, semanal ou diária? Tira isso na tabela dinâmica. Porque essa informação é importante para o negócio. Vamos lá para o RH. Vamos analisar o absenteísmo. Né, a taxa. Então, eu fiz uma conta lá, deu um índice, tal, o mercado diz que isso é baixo, diz que isso é alto, não sei o quê, eu digo que esse número é o número da empresa. Eu preciso analisar o que isso está gerando de prejuízo para a empresa. Pode ser que não esteja gerando nada. Por quê? Porque o cara, quando chega dentro do departamento, ele resolve tudo muito rápido. Ele traz resultado para a empresa. Agora, se a gente está falando lá de uma empresa que o funcionário precisa estar presencialmente, aí o absenteísmo é uma pedrada, né? Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar como é que ele acontece, não é só gerar esse índice. Eu tenho que analisar como que ele acontece, o que promove isso. Eu tenho que tirar essas respostas através dos dados.
Por que eu estou tendo cancelamento de vendas, né, no meu processo logístico? Porque em algum momento está falhando e o comprador está cancelando, está devolvendo e não está comprando nunca mais contigo. Por quê? Porque em algum momento esse processo está sendo falho e os dados me trazem essa resposta. Eu só preciso saber o caminho das pedras para poder analisar. Tudo começa com perguntas simples. E diga-se de passagem que eu acabei de fazer um cancelamento de uma coisa que eu comprei e que não chegou, simplesmente demorou e tem umas respostas esquisitas. Quais são as respostas que os teus funcionários estão dando para os seus clientes dentro da empresa? Se a tua empresa é corporativa, qual é a resposta que está dando? Por quê? Né? Eu tenho que pensar sempre no meu cliente. Eu estou dentro da empresa, sou da área de RH, qual é o meu cliente? As áreas. Tá? Então eu tenho que atuar como parceiro de negócio, eu tenho que atuar como BP, essa é a realidade. Porque agora, inclusive com inteligência artificial, a gente tem muitas ferramentas acontecendo a nosso favor. Então, eu preciso criar essas perguntas e responder essas perguntas através dos dados. Deixa eu tomar um cafezinho aqui para poder lubrificar as cordas vocais. Hoje eu já falei o dia inteiro, que eu já gravei aula aqui o tempo todo. Um minutinho só. Pronto, com café é melhor, né? Sazonalidade tem? Existe? Em qual período? Tenta responder isso daqui. Eu vou te disponibilizar uma base de dados aqui para você trabalhar em cima disso. Porque isso vai trazer crescimento para você com uma análise de dados. O caminho das pedras. Não é assim, Alexandre, eu vou usar isso no dia a dia. Não pensa dessa forma. Você precisa pilotar. A inteligência artificial, principalmente a generativa, vai ajudar muito a gente. Mas o piloto é você. Se você não sabe pilotar e chegar nessas respostas para o negócio, fica muito difícil. Qual é a unidade que mais se destaca em vendas, volumes de vendas? E tem outras perguntas aqui que eu selecionei. Quais são os vendedores diferenciados? Quais são os clientes 10+ de cada região? Percentual de pedidos reprovados, né, em paralelo ou aprovados? Produtos 5+ vendidos por região? Qual a frequência de vendas desses produtos? São informações que o departamento comercial quer saber. Dentro da tua área tem um monte de perguntas também, tá? Então preciso que você faça essa pergunta. E a gente chega num ponto muito importante que é o cerne dessa aula. O muro do Excel, o canivete suíço, quando é que ele vai ruir, ele não vai aguentar, né? Quando é que isso acontece? O canivete suíço tem que ser substituível, não dá mais para trabalhar só com ele. E aí, eu estou falando mal do Excel? Não, eu estou falando bem. Para mim, é a principal ferramenta de análise de dados. Tudo começa nele. Eu não lembro de um projeto meu de análise de dados que não tenha começado no Excel. Eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Me dá aí 4, 5 tabelas, deixa eu ver se a gente está no caminho certo. Vamos para o Excel. Tá? Não tem um projeto que eu me lembre que eu tive que ir direto para um banco de dados, a não ser aqueles que já foram meio caminho andados, né? Porque a base de dados já estava lá, a gente tem que analisar dados dessa base de dados, então não pego esse dado diretamente no Excel, vai diretamente para o banco de dados. Agora, o projeto é em banco de dados SQL Server com Python. Beleza. Mas e aí? A visibilidade momentânea, a análise exploratória, eu faço no Excel. Tá? Simples assim. Por quê? Porque é uma ferramenta que eu estou vendo. Se tiver que fazer uma programação básica, eu vou para o VBAzão. Por quê? Porque eu estou vendo a célula, o valor ali acontecendo. Isso vai me trazendo insights de programação. Isso é uma metodologia minha. Eu ensino para gerentes de negócio, para analistas de negócio, porque essa metodologia ela vai aproveitar o conhecimento que você tem da ferramenta do teu dia a dia. Então é super válido. E quando é que isso acontece, né? Aonde a gente percebe isso? Eu relacionei alguns pontos aqui. Quando a gente fala de segurança da informação, se isso é crítico, o Excel não pode ser utilizado. Por quê? Porque qualquer um vai colocar aquilo numa planilha, vai botar aqui, mandar aquilo por e-mail, colocar num pendrive, um negócio qualquer e levar a informação da empresa. Então, quando a gente pensa em missão crítica
Ninguém chega nessa informação a não ser o banco de dados e aquilo que ele libera para outras plataformas. Então, eu tenho que trabalhar com plataformas que me ofereçam segurança da informação. Como, por exemplo, um servidor que roda no machine learning, ele tem um código fechado, ninguém vai invadir aquilo facilmente. Tá? Diferente de um arquivo do Excel que roda no computador, eu posso copiar e colar o arquivo onde eu quero. Antigamente, eu conto essa história, era muito comum utilizar Access, mas hoje ele foi banido. E diga-se de passagem que eu ainda sei dar um excelente treinamento de Access, apesar de muito tempo que eu não faço, que é um banco de dados. E é uma solução corporativa departamental muito boa, bem melhor do que o Excel para a gente armazenar a informação. Mas qual é o problema? O problema é que isso vai rodar em cima de um arquivo, qualquer um que pega esse arquivo, bota no bolso, leva, está levando a base de dados inteira da empresa, tratada, tudo mastigado, tudo bonitinho, é só vender para o concorrente. Tá entendendo? Então, a segurança da informação não abre espaço para Excel, não abre espaço para TXT, não abre espaço para Access, tá? São ferramentas que, se você for manipular ela de forma protocolo DPC, DPL, sabe o que é isso? A gente, só da antiga que vai lembrar disso, hein? Disquete para cá, disquete para lá. Antigamente se falava isso, né? O tempo inteiro. Isso não é o ideal. Então eu preciso de uma tecnologia que faça esse transporte da informação, essa integração, através de um sistema seguro. Então, não dá para usar Excel, Access ou TXT se for essa a questão. Volume massivo e performance degradada. Quando você começa a colocar muita coisa no Excel, e eu vou além, eu vou para o Power BI também. Eu já tive processos lentíssimos, né, de quase 15 minutos em Power BI. Só de tratamento de dados com linguagem M, para poder ajustar o Frankenstein que tinha dentro da empresa. Lento demais. Por quê? Porque o processo estava pendurado em cima de arquivos. Arquivos compartilhados no SharePoint, arquivos compartilhados na rede, arquivos oriundos de tabelas da internet. Então, quando eu junto isso tudo e vou colocar isso para executar um processo de ETL, isso vai trazer uma lentidão. Agora, nesse momento, eu começo a pensar em um banco de dados para armazenar essa informação e fazer o tratamento desse dado lá. É aí que entra o projeto do Data Warehouse, que a gente fala também no nosso MBA, que é um banco de dados muito específico para missões críticas de análise de dados, que vai substituir todo esse aparato de tabela, de TXT, de Excel, que bate no muro. É a hora que quebra o muro. Então, eu tenho que mudar a minha tecnologia. Essa tecnologia não é tecnologia barata, a gente vai ter que pagar licença para isso, mas você, com esse MBA, já tem o conhecimento para quê? Para colocar isso em pauta de reunião dentro da tua empresa. Para dizer, a gente precisa de um banco de dados de leitura, um Data Warehouse. A gente precisa de um Data Lake para poder agrupar essas informações de dentro da empresa para ficar num caminho mais fácil aqui para nós. Porque senão a tomada de decisão vai ser muito lenta. Antigamente isso era totalmente possível esse atraso. Hoje não é mais. Tá? Múltiplas fontes de dados desconectadas. Imagina, Excel está na rede, tá em tudo que é lugar, né? Então, desconectou um, pronto, estragou o relatório. Risco de erros, falta de auditoria. Eu vou lá no Excel e resolvo um problema. E aí, quem foi que resolveu? Qual foi o problema que foi resolvido? Por que estava dando esse erro antes? Por que tinha uma discrepância aqui e agora não tem mais? Ou por que não tinha, agora tem mais depois que alguém mexeu? Quando é que foi mexido? Não sei. Então, eu não tenho como trabalhar com isso, com essa tecnologia. Então, você nesse MBA precisa saber disso, precisa ter essa visão, precisa ter esse pensamento crítico a respeito dos dados, e não só de dado. Eu não estou só preocupado com o dado, eu estou preocupado com os processos de negócio, a minha visão está lá na frente.
Eu tenho que olhar esse MBA como se o analista de negócio estivesse num patamar acima da pessoa que cuida de dados. Essa é a visão que eu trago para vocês. Por quê? Se você sabe trabalhar com dados e você tem esse know-how de negócio, todo o processo que você vai estabelecer vai ser um processo mais claro, mais limpo, até chegar na tomada de decisão. Porque você sente a necessidade da tomada de decisão. Você sabe o quanto ela é importante para o negócio. Automação limitada, repetitiva, a gente tem que fazer processo manual estabelecido em VBA. Então, isso aqui já não rola, não dá mais. Agora, você, do jeito que eu estou falando aqui, você pode falar assim, pô, Alexandre, está parecendo que você odeia o Excel, mas na realidade não é. Ele tem o seu espaço, mas para essas missões não dá para ser, não dá para trabalhar com ele. Dificuldade de colaboração eficiente, por quê? Porque esse processo não está em um banco de dados que responde rápido na rede. Ele está em uma planilha, que é uma tabela que está mapeada na rede. Entendeu? Então a rede tem uma concorrência para ser utilizado. E se for o Wi-Fi, então, aí é que cai o sinal e você não chega. Complexidade para análises mais avançadas, ou seja, tem que fazer um machine learning, por exemplo, fazer uma programação de uma máquina de aprendizagem. Eu não tenho isso no Excel. Apesar que agora tem entrada para Python, né? Mas ainda é extremamente limitado. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos que nos permitem mapear isso, né? Então, uma visão que a gente precisa ter de negócio para poder identificar isso juntamente com tecnologia e saber o momento de falar assim, agora é hora de mudar. Então, trouxe uma imagem aqui para poder justificar o trabalho. É claro que essa daqui eu acho que é muito, vamos dizer assim, até fora da realidade, porque com os processos que eu te ensino a trabalhar com Excel, isso daqui nunca vai ficar desse jeito. Mas o que acontece é isso daqui, ó. A realidade é essa. O que acontece é que chega um momento que o Excel não aguenta. Quando que não aguenta? Missão crítica. Aí a gente estrutura os processos. Eu posso ter Power BI, tá vendo essa ferramenta aqui? Né? Eu acredito que isso foi gerado com inteligência artificial, essa imagem não é um Power BI. Tá? Mas poderia ser um Excel, poderia ser um Power BI, poderia ser um Tableau. E aonde estão os dados? Estruturados em uma plataforma segura. Então é isso que a gente aborda aqui. E dando sequência, né, qual é a arquitetura que vai te libertar, né, que vai trazer o seu potencial? É o jeito que a gente estruturou o nosso MBA. Tá? A gente tem SQL, Python, Pipeline, Tableau, Power BI, tudo isso acontecendo só no momento que o Excel ele se torna, vamos dizer assim, pelo processo obsoleto. Aí você que não é de TI sente a necessidade de ir para um banco de dados, você sente a necessidade de fazer uma programação em Python. É diferente. É diferente você ter a necessidade e fazer porque você precisa, do que você fazer aquilo, estudar aquilo, porque você vislumbra um uso futuro daquele negócio. Tá? Não é assim. Pelo menos para mim não funciona. Para mim eu tenho que enxergar uma necessidade. E nesse MBA nós estamos colocando necessidade para você. A hora que você tem que chegar aqui. A hora que você tem que chegar aqui não fica só no Power BI. Por quê? Porque o Tableau também é muito utilizado. Inclusive o profissional de Tableau é mais caro no mercado do que o profissional de Power BI. Tem empresas que utilizam isso. Como é que eu estruturo um pipeline? O pipeline é o quê? Toda engrenagem de dados. Então essa é a nossa proposta, né? Eu quero só reforçar isso para você. Aula 5, análise explanatória e data storytelling. Aqui eu quero chegar. Deixa eu ouvir você um pouquinho. Fala para mim aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Só a tua expressão. Quero saber se você está gostando dessa aula. Cadê a aula, gente? Cadê? Tá aqui no Teams. E aí, diz para mim. Coloca aí um joinha. Vê se tá chegando, se tá fazendo sentido para você. Quer comentar alguma coisa? Abra o áudio aí para a gente te ouvir. Valeu, Leandro, Tamires, André, Sheila, Murilo. Quem mais? Cadê? Tá faltando.
Deixa eu ver aqui. Obrigado, obrigado. Professor, boa noite. Boa noite, deixa eu ver. Sou o André. André, diga aí, meu amigo. Então, eu vi você falando que chega uma hora que o Excel ele quebra. Eu acho que eu estou meio que sentindo isso na pele, porque eu sou analista de controladoria, né, de uma incorporadora. Cara, E é os isso nossos aí. processos lá já são tão robustos e tão pesados que o Excel já não está mais me atendendo de tal forma que eu estou tendo tanto trabalho para verificar links e atualizar links e tudo isso, que eu estou perdendo tanto tempo nesses micro detalhes que eu não tenho tanto tempo para analisar a informação e analisar aquele conhecimento que está me gerando. De tanto trabalho que eu tenho de atualizar milhões de links, de tabelas, disso e aquilo, que eu sei que existem formas mais automatizadas em que eu perca menos tempo com esse tempo massivo processando esses dados, que tem uma programação, um BI, alguma coisa que possa fazer isso por mim, e eu já estou chegando nesse que o Excel já não está me atendendo. Cara, que fantástico. Não, não o problema que tu tá vivendo, né? Mas esse depoimento que você deu aí sobre tudo que eu tô te falando, né? Todo esse processo. Eu tive que ilustrar tudo. Eu gravei o treinamento, eu falei, ó, vou levar isso pro meu MBA, porque faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas vamos fazer o seguinte: você tem mentoria marcada comigo? Não, ainda não tenho. Não tem. Conversa com a Diana, chama ela, conversa com ela. Esse ano não dá mais, tá? Mas no ano que vem, você pode usar essa mentoria para eu te apontar alguns caminhos para você trilhar isso dentro da empresa, levar como proposta para a alta direção da empresa, para poder resolver essa questão. Vai ter que investir? Vai ter que investir. Mas imagina bem o tanto de retorno que você vai ter e aquela felicidade daquelas pessoas, né, que estão conversando, tomando café, rindo e resolvendo problemas. Mas desse jeito, André, fica difícil, né? Claro, pois é, eu já estou perdendo cabelo já. Toda vez, trimestralmente, a gente tem que fazer projeções de fluxo de caixa, balanço e DRE, e isso é um trabalho tão pesado, que eu falei assim, cara, eu preciso desse conhecimento aí, porque do jeito que tá, não dá. Tem que colocar umas 10 pessoas junto comigo para fazer essas projeções aí, de tão manual que é o serviço. Pois é, que vai continuar precisando de equipe, vai continuar, mas o trabalho tem que ser suave, né? E a equipe, é claro, que pode ser reduzida para esse tipo de coisa e focar em outras coisas, né? Em vez de você destinar 10 pessoas para poder ficar apagando o incêndio ali, vai para a parte estratégica. Deixa que o processo automatizado toma conta disso. Tá bom? Depois você conversa com a Diana. Tá legal? Perfeito, obrigado. Nada. Gente, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ainda tem alguns slides pela frente. Eu pensei até de entrar no Excel fazer alguma coisa, mas eu acho que eu vou continuar aqui nessa linha, porque essa linha tá boa, né? Essa linha tá bem legal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Confirma aí para mim se você tá vendo a minha tela. Tá vendo aí a aula 5? Pode abrir o áudio. Fala aí comigo. Ah, já tô vendo aqui. Beleza. Obrigado. Normal aqui, professor. Ótimo. Aula 5. Análise explanatória e data storytelling. Depois que a gente organiza a casa, depois que a gente consegue mapear esses processos, implementar uma tecnologia para cuidar disso de forma automatizada, que seja eficiente, é claro, que é o papo que a gente bateu aí com o André agora, de forma eficiente, e que eu possa não concentrar mais os meus esforços para ficar resolvendo problemas e apagando incêndio, eu já tenho aquilo mapeado e acontecendo através de processos automáticos. Aí eu vou pensar em quê? Como que eu vou dar visibilidade para essa informação? Como que eu vou fazer chegar até a empresa, melhor, a alta direção da empresa, essa informação? Por quê? Porque eu não posso comunicar isso de qualquer jeito. Eu tenho que contar a história dos dados. E aí que a gente usa algumas técnicas de data storytelling para fazer essa análise explanatória do dado, né? Para mostrar realmente como que os nossos processos de negócio estão acontecendo. Então vamos lá. Tá? Ficou muito legal essa aula.
tá? Aula 5, né? Onde eu explorei isso daqui. Primeiramente, contando a história do dado. Como é que isso vai acontecer? Como é que acontece o storytelling? O storytelling, você trabalha dentro de uma estrutura com ele. Uma arte de contar histórias. Ali você tem os seus personagens, você tem o vilão da história, você tem o herói da história, você tem o desenrolar. Existe um processo. Se você pegar os contos infantis, você vai ver que tem o herói lá, que é a pessoa que faz o bem, que acontece tudo em volta dela, que é o protagonista e que ele vem para poder resolver uma questão, mas em dado momento ele sofre um baque, quase perde todo o potencial de herói, ele se recupera e depois ele vai lá, vence o gigante e entrega o final da história e todo mundo feliz. Essa estrutura ela se repete o tempo inteiro. E eu posso utilizar isso nos dados. Isso é interessante, né? Quando eu pego essa estrutura e coloco nos dados, eu vou simplesmente montar um processo de data storytelling. E esse processo de data storytelling, a gente começa com uma ideia, com um conceito. Ou seja, é exatamente aquele número 1 das etapas do data analysis. Quando a gente enxerga ali um objetivo, tudo fica mais fácil. E aí você pula do 1 para o 7, que é justamente o momento que você tem que apresentar. E você consegue saber o tamanho do seu problema. Do 1 para o 7. Bem, você tem uma montanha aí para poder percorrer, subir e chegar no topo. Então é a maneira que você tem que apresentar isso, que você tem que entregar essa estrutura. Então quando você tem esse conceito, você parte para uma estrutura e enredo de contar a história desse dado. E isso tem um processo a ser seguido. É como se você estivesse trabalhando em um filme que você vai montar ali aquele roteiro e detalhar como que você tem que chegar e a forma que você vai apresentar essa informação para o teu público, para que seja algo suave. É como eu montei essa aula para você. Eu estou resumindo um curso inteiro em uma aula. Mas eu peguei os principais pontos, o que foi gerando conexão de um lado com o outro e começou a criar essa harmonia ao ponto do André contar essa história pra gente aí, abrir o coração dele, entendeu? Então isso tem que acontecer lá com a alta direção da empresa. Partindo dessa estrutura pronta, eu vou para a criação de um rascunho. Ou seja, para mim mesmo, eu vou criar alguns gráficos, olha só, Excel, tabela dinâmica. Vou criar alguns gráficos, tirar alguns resultados dos dados para saber se aquilo ali é fidedigno, se aquilo convence e se aquilo traz a resposta verdadeira. Então eu tenho um rascunho. Depois eu vou refinar esse processo. Aí, é claro, você pode mudar a ferramenta, você pode querer passar do Excel para um banco de dados, você pode ter tirado um extrato do banco de dados, trabalhou no Excel e já montou o processo, agora você volta para poder criar essas conexões a partir do banco de dados. Então, nesse momento, você está dando um refinamento. E a sua entrega, que é o momento que você compartilha essa informação. E isso daqui não precisa você fazer uma apresentação, né? Dar uma aula ou uma palestra como o Alexandre Reis quando chega dentro das empresas. Porque isso aqui é a minha parte, eu gosto disso também. Eu treino isso desde os meus 16 anos de idade, quando eu cheguei pela primeira vez para poder ministrar um treinamento. E eu gostei disso. Eu gostei dessa parte de storytelling. Eu gostei dessa parte didática. Eu gostei dessa parte onde a gente consegue apresentar algo, contar uma história e resolver um problema, e de forma presencial também. Mas isso não precisa ser assim. Isso pode ser através de um PowerPoint autônomo, onde todo mundo consegue olhar aquela apresentação e já saber, identificou a história do dado. Isso pode ser um PDF bem estruturado, de maneira que as pessoas vão ler e vão entender e que você vai vender essa ideia. O seu público que vai tomar a decisão, né, o tomador de decisão, ele precisa disso bem estruturado e didático. Então, esse framework de processos, ele vai nos ajudar. Então aqui, olha só no finalzinho, isso aqui tudo foi gerado com inteligência artificial. Que bonito, né? Fez o meu trabalho. Olha como é que essa aula tá linda e maravilhosa. Por causa desse slide aqui, eu tinha que desenhar isso na mão.
Eu estou feliz da vida. Olha o meu processo por trás aqui, olha o meu MBA, olha aqui os gráficos aqui que ajudam a contar, você ter essa visibilidade. Isso é muito importante. Então, hoje, com a IA generativa, você gera isso daqui. Você monta isso para apresentar a sua ideia, tá? Então, hoje está muito mais simples. Mas vamos seguindo. Quero que você preste atenção nesse slide aqui. Antigamente, para dar aula, eu tinha que montar esse gráfico na mão. Esse gráfico é chatinho pra caramba, tá? Esse de break-even, que é o momento que a empresa passa a dar lucro com aquele produto que ela colocou no mercado. Então, aqui eu tenho custo, e o meu faturamento que vai gerando lucro, até que chega um momento que é invertido esse gráfico de linhas, né? Então aqui eu começo a ter um crescimento, eu começo a gerar lucro, eu começo a ter um resultado do meu esforço de trabalho, do meu empreendimento. Agora imagina, eu vou botar isso aqui só com duas linhas e vou entregar para o meu diretor. Ele vai falar, pô, interessante isso. Eu sei que eu estou gastando e que depois no finalzinho, aí eu começo a ter lucro. Né? E aí, como é que eu justifico isso para a alta direção da empresa? Então aqui eu estou colocando alguns marcos, eu estou utilizando bullet, eu estou sinalizando ele com alguma coisa luminosa, eu estou dizendo o que aconteceu aqui nesse momento, tá? Eu vou para uma segunda instância, aonde eu tive que fazer um investimento em uma melhoria de processo, e isso, olha só como é que reduziu aqui ó, o meu custo, como que ele caiu, e aqui, nesse momento, eu já começo a ter uma ascensão melhorada. O custo subiu um pouquinho, porque a gente fez alguns investimentos no negócio, mas mesmo assim a ascensão da linha verde aqui é completamente visível, é perceptível, até o ponto que elas se cruzam e break-even acontece. Contei a história, fiz um data storytelling com apenas um gráfico, apenas um gráfico. E é isso aqui, nos meus livros, né, os livros que eu li de Data Storytelling, falam exatamente isso aqui. Passo o livro inteiro para falar disso daqui. De você ilustrar o gráfico e começar a tornar esse gráfico perceptível. Só que, para mim, Data Storytelling vai além disso. É muito além. É contar a história do negócio inteira. Tá? O que foi o seu desafio? Qual foi a estratégia? A execução, a melhoria, os impactos, né? O que você pensa para o futuro? Então eu posso trabalhar nessa linha aqui, ó, com slides diferentes, com Power BI com páginas diferentes, montando meu relatório, mas eu tenho que construir uma linha de raciocínio positiva que me permita identificar cada etapa do meu processo de negócio, onde é que foi otimizado. Sabe o que isso aqui vai gerar? Isso aqui vai gerar tanta credibilidade na tua alta direção da empresa que você trabalha, que isso vai se tornar case padrão. Eu tenho esse testemunho para contar. Eu tenho alunos que já vieram me agradecer, falar assim, Alexandre, eu montei tudo na minha empresa Excel, mas todo mundo fazia muito a mesma coisa. Tudo com internet, tudo com isso. Foi lá, olhou, viu como é que faz e desenhou e criou e tal. Quando eu fiz do jeito que você me mostrou no seu curso de Data Analysis com o Excel, que foi um curso que eu ministrei em uma das empresas, eu coloquei dessa forma, sabe o que aconteceu? O meu case virou padrão a nível mundial. Gente, eu estou falando de uma empresa de petróleo e gás. Eu estou falando de uma empresa que está envolvida com extração de petróleo em parceria com a Petrobras, que tem filiais em vários outros, filiais não, estruturas, né? Outros CNPJ, outras empresas acontecendo em vários outros países. Tá? Lá nos Emirados Árabes nem se fala. E está aqui, né? Está acontecendo aqui no Brasil também. E se tornou case mundial para todo mundo. Então, os nossos irmãos lá do Chile, né, têm que ler o case do meu aluno agora. Os árabes precisam ler o case do meu aluno. Isso não é gratificante?
Isso é gratificante para mim, que tenho ele, posso estar contando essa história para você, e eu tenho certeza que você sabe que é verdadeira só pelo jeito de eu estar falando, e é muito gratificante para ele, ele me ligou me agradecendo. Eu falei, cara, isso é mérito teu, é isso aí, você estudou, você botou a metodologia em prática, e eu fico feliz porque você me contou. Tá? Então, eu tenho como melhorar processos, sim. Se eu seguir isso daqui, olha, eu tenho como melhorar processos. Então, essa é uma proposta. Agora, eu preciso focar, olha isso aqui, eu preciso focar no mínimo, porque esse detalhe macro, ele vai acontecer a partir de detalhes mínimos. Gráfico de colunas, para que eu uso? Para comparar valores. Tem gente usando isso daqui para fazer um monte de coisa, não é isso. Quer passar uma mensagem clara? Use o gráfico correto, não enfeita. Não use gráficos 3D, não faça isso. Nas suas ferramentas de visibilidade, não use esse tipo de gráfico. Chapadão de coluna, assim, ó, comparando valores. É a melhor coisa e não tem como melhorar para mim, tá? Quero utilizar análise de totalidade, análise de porcentagem, trabalhe com esses gráficos aqui. Gráfico de pizza, gráfico de rosca. Hoje está muito na moda o gráfico de rosca, né? Mas ambos querem dizer a mesma coisa. A menos que eu precise fazer isso daqui, olha. Pegar o percentual das partes e mostrar a totalidade no meio. Aí matou a pau. Aí, meu amigo, esse gráfico para mim é maravilhoso. Agora, não tenho totalidade, por que eu não posso utilizar um gráfico de pizza e ilustrar os valores em percentuais? Tá vendo que aqui tem um destaque no 10%? Por que tem um destaque aqui nesse 10%? Né? Porque são parceiros, né? Com esses valores aqui. Por que eu tenho um destaque? Porque eu quero focar nele agora. Eu quero falar sobre isso daqui. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando sobre isso daqui, isso é storytelling. Todo mundo está vendo o restante, ó, ele sabe exatamente o que cerca. Mas eu estou focado aqui. Isso é storytelling. Tá? Então eu não preciso inventar muito, é só eu trabalhar com as ferramentas que eu já tenho, pensando na visibilidade, na clareza da informação. Análise de evolução de valores. Não tem gráfico melhor, é o gráfico de linhas. É claro que aqui ele está bem ilustrado, né? Eu posso fazer tudo isso aqui no Excel, mas eu colocaria só o gráfico de linhas. É que isso aqui foi gerado com inteligência artificial. Mas eu colocaria só o gráfico de linhas mesmo, mostrando essa evolução. Mês a mês, né? O que está acontecendo? Nesse caso aqui, eu acredito que seja um acumulado, mas se for ilustrar faturamento, que seja lá a curva, né, direitinho acontecendo, só isso já resolve. Tá? Eu estou trabalhando no micro porque eu quero construir o macro. E se eu trabalho bem as minhas bases, eu chego aonde eu quero. Se eu não trabalho bem as minhas bases, aí fica difícil. O gráfico de barras, mesma coisa que o de colunas, mas quando eu trabalho com ilustração de tempo ou distância, esse gráfico vai me dar uma visibilidade melhor. Por quê? Porque essa linha aqui, ó, é a minha distância ou linha do tempo. Tá? Então eu consigo chegar em um resultado apresentável. Gente, isso tem a ver com PNL. Isso tem a ver com a maneira com que as pessoas enxergam a facilidade em encontrar as soluções. Tipo de gráfico certo, visibilidade, vamos dizer assim, 80% ali dentro do aceitável. O resto eu acredito que seja design. Tá? E a aula de número 6? A aula de número 6, aí nesse curso, né? Aí eu já estou finalizando, que é a montagem desse dashboard aqui que está no gráfico aqui, mostrando para vocês. E a aula de número 7 é para encorajar as pessoas a tomarem a decisão que você tomou. Entrar no MBA, estudar um ano e sair formado nesses processos de negócio, pronto para encarar o desafio. Pronto para encarar aquilo que eu não consegui ver. Eu, Alexandre, aqui, não consegui enxergar. Por quê? Porque está dentro do teu dia a dia, está dentro do teu trabalho, é aquilo que você faz. Eu não conheço os seus processos de negócio, mas com essas ferramentas, você com certeza vai conseguir extrair o melhor. Gente, é isso.
Deixa eu ver. Eu ia fazer alguma coisa prática, mas eu vou te falar, eu acho que eu não tenho voz para fazer isso, não. Fica para o ano que vem, tá bom? Você vai me esperar até o ano que vem. Deixa eu ver aqui. Quero saber quem é que pode abrir a câmera aí para eu ver esse rosto lindo e bonito. E para saber que você estava aqui comigo de verdade, né? Vamos tirar uma fotografia aqui. Yasmin vai tirar uma fotografia. Quem pode abrir a câmera aí para a gente tirar uma fotografia para ficar como capa dessa aula? Pamela, olha, de início, a Marta, obrigado. Obrigado, Tamires. Cadê? Quem mais? Olha aí o Leandro. Leandro, beleza? Que bom, gente, que bom ver vocês. André, olha aí o homem do desafio. Vamos marcar essa mentoria, tá, André? Sim, preciso. E isso para todo mundo, tá, gente? Isso aí para todo mundo, tá? Tem essas dificuldades, marca a sua mentoria. Porque, é claro, se quiser dar um tempinho no MBA para chegar lá no módulo de banco de dados, chegar lá no Power BI e ver como é que a gente já estruturou essas coisas, é interessante. Mas se está apertado, conversa lá com a Diana para a gente poder estruturar isso. Olha só, são 8h10, eu não vou me estender muito. Quero agradecer a tua presença, obrigado por você está aqui comigo, né? Eu sei que as pessoas vão assistir isso mais tarde, depois, e eu gostaria que você dissesse o que foi essa aula para você. Quem é que pode levantar a mão aí e dizer, em algumas palavras, o que foi essa aula para você? Se ela foi interessante, se ela conseguiu te dar um norte, se ela conseguiu abrir a tua visão. Quem é que pode começar? Vamos lá. 1, 2, 3. Cadê? Só abrir o áudio e falar. André, Então, né? professor, eu de novo. Eu só vou, essa aula mesmo só reforçou mesmo tudo que essas novas ferramentas que estão aí podem nos auxiliar, porque às vezes eu falo por mim, eu sou consumido no dia a dia de demandas e demandas e demandas, e só que a gente tem que parar às vezes e refletir em processos de melhoria, né? Que muita coisa hoje que a gente faz, é o meu caso, que a gente faz manualmente com links de Excel e tudo mais. Existem formas de automatizar isso e aprimorar essa apuração dos dados, porque nós somos humanos, a gente pode, na hora de atualizar um link de Excel, simplesmente vincular o arquivo errado, puxar a informação errada e aí foi. Então, essa aula de hoje, ela meio que expandiu mesmo os horizontes, deu para a gente vislumbrar os horizontes, a quantidade de ferramentas que tem, o que que a gente pode fazer e aprimorar. E para mim, basicamente foi isso. Foi mesmo para eu poder vislumbrar um pouco o horizonte de ferramentas que a gente tem para explorar e aprimorar o que a gente já faz no dia a dia. Isso aí, André. Obrigado, obrigado. Muito legal, né? Eu também tive essa percepção quando eu gravei esse mini curso. Quem mais? Marta, posso te escolher? Pode sim, professor. Eu estou fazendo o curso, eu estou na parte do módulo 7, na parte de Tableau, estou começando com o Tableau agora, né? Cheguei nessa parte. É um mundo totalmente diferente para Uhum. mim. Sempre trabalhei com muitos dados, mas era sempre o Excel e umas coisas muito básicas que eu vi agora que eu não sei nada de Excel, né? Agora que eu aprendi. Que Estou bom. procurando automatizar muita coisa, estou colocando Power BI já. Tem relatórios que eu só uso Power BI. Ah, pergunta uma coisa, peraí, tá prontinho. Todo dia eu chego, atualizo rapidinho, tá prontinho o dado. Mudou bastante meu dia a dia. E vou pegando mais coisas ainda, tá? E a didática é ótima. Obrigado. Muito bom, vale muito a pena. Obrigado. Eu E quero confessar para vocês que o MBA é composto de 9 disciplinas. 6 são minhas, tá? é, 6 são minhas. Mas eu gravo aula de todas elas. Eu assumi, eu não ia fazer essas 6 disciplinas. Aí tinha mais 2 professores, um não pôde, depois o outro também não pôde, que nem disse que não pôde, só jogou assim a incógnita que não ia conseguir. Aí eu falei, ó, quer saber? Vem tudo para mim mesmo. Ó, foi um ano de gravação e a gente continua gravando, mas é justamente por isso, Marta, pelo que você falou. é. Obrigado pelo reconhecimento aí, tá?
Sim, Deixa eu muito ver, quem bom. mais pode falar? Tamires, tudo bem, Tamires? Oi, tudo bem? Oi. Eu tô num lugar bem barulhento. Fica não, fica à vontade, tá? Perfeito, é assim mesmo. É, o que que eu percebo, né? Eu sou da área de departamento pessoal, né, há mais de 10 anos. E a gente tem buscado, onde eu trabalho hoje é uma consultoria de RH, né? Sim, Então, a análise de dados é, sim, primordial, né? E a gente está tentando implantar em tudo essa questão, tanto nos processos de recrutamento, quanto nos processos de faturamento, da folha de pagamento, que é a área que eu atuo hoje. Então, eu vejo que, assim, quem está, no caso, na minha área, se não tiver se não aprender ali a parte de análise de dados, a gente vai ficando para trás. sim, Porque só o Excel não tem como mais, não comporta, né? exatamente. Aqui, ó, mentoria. Você já agendou mentoria comigo? Já? Não, N- ainda não. não, né? Isso serve para todo mundo. Reúne o máximo de informação do teu dia a dia, o máximo de tabelas, planilhas, o que acontece, né, no dia a dia. Conversa com a Diana. Vamos marcar mentoria, porque a mentoria ajuda muito nisso daí, tá ok, Tamires? Vai te ajudar bastante, tá, nesses processos. Então pode falar com ela que vai ser muito bem-vinda, tá bom? Obrigado. Quem mais? Leandro. Leandro tá aqui, pô, tá? Ô, Alexandre, Boa boa noite, noite. pessoal. Bom, foi bem esclarecedor. Na verdade, a gente que está no dia a dia ali, vivenciando, cada um com sua experiência, né, suas necessidades, a gente começa a enxergar um mar de possibilidades do que a gente pode fazer, né? Eu vim da área de tecnologia, hoje eu estou como analista de SGI. Eu preciso marcar uma, Mentoria. uma esse, não veio a palavra, uma reunião direta com você. É, uma mentoria. Para a mentoria, Isso. desculpa. Vou falar com a Diana lá, vou marcar essa mentoria, porque eu já estou pensando em várias possibilidades aqui, vou levar para você ver se consegue me ajudar. Ah, sempre a gente consegue, né? Sempre, sempre, sempre. Sempre tem alguma coisa que a gente pode contribuir. Tem acontecido Sim, isso sim. sempre, né? Vamos ver se vai acontecer contigo também. Meu amigo, Vai sim, obrigado. vai sim. Nada, eu que Obrigado. agradeço. Obrigado mesmo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? O espaço está aberto. Mais alguém? Não, não. Então vamos deixar para a nossa próxima Eu aula. Olha queria fazer só, uma de coração mesmo. pergunta. Oi, Daiane. Oi. Eu não estou conseguindo acompanhar as aulas certinho, que tem um prazo para fazer. Isso tem alguma penalidade para mim? Porque, tipo, eu tinha que ter terminado dia 16/12 a primeira parte, só que eu não consegui. Olha só, vou te pedir para você chamar a Diana, que ela vai te dar as Tá, instruções direitinho, tá? Porque assim, o tá, prazo, essas coisas assim, eu não tô muito por dentro, não. Eu sei que você tem ok. um ano para poder fazer o MBA, né? Um ano. Agora, como é que você vai fazer? Se ficou reprovado em alguma matéria, coisa aí, a Diana tem o passo a passo lá direitinho para você, tá bom? Combinado, Me obrigada. perdoa nisso, porque realmente Não, tranquilo. esse é um É que processo. tá bem corrido o serviço, daí eu não tô conseguindo assistir todas as aulas certinho. Tá, mas você marcou mentoria comigo? Não, ainda não, e eu até precisava. Pois é. Faz isso porque quem sabe você não melhora todo o teu fluxo de trabalho e você ganha um tempo aí para poder fazer as aulas do MBA. E outra coisa, Daiane, até mesmo nessa mentoria, até mesmo a maneira que você vai assistir o curso, como é que você vai fazer os exercícios, eu posso te ajudar nisso também. Ok, Entendeu? eu De vou mandar forma mensagem pra particular Diana. ali, eu te dou o caminho das pedras, eu acho que fica mais fácil, porque cada um tem a sua forma de estudar, né? Tá bom? Sim, obrigada. Ô, como que funciona, Alexandre, essa mentoria? Você fala com a Diana e marca comigo. Ela vai agendar um dia para você. Agora vai ficar tudo pro ano que vem, né? Você vai ter que esperar um ano. Olha só, Pamela. Tá vendo? Ai, já tô acabando já. Eu acabo em fevereiro. Tô aí com um projeto querendo desenvolver
um projeto lá para a empresa onde eu trabalho, mas aí eu queria algumas orientações. Perfeito, a mentoria é para isso. Agora, reúne tudo, tá? Tudo que é planilha, tudo que é dados, tudo que é processo que acontece lá dentro da empresa, traz isso tudo para mim, porque a gente vai ficar ali por baixo 1 hora só falando sobre isso, tá bom? Tá bom, então. Gente, mais alguma pergunta? Que bom que a nossa aula foi boa, né? Eu fico assim sempre pensando, olha, para colocar os meus alunos para assistir uma aula depois do trabalho, depois de ter buscado criança no colégio, depois de ter feito um monte de coisa, chegou em casa, ainda foi preparar uma janta, tem que ser uma aula boa, não é verdade? Para mim é isso. Eu busco sempre isso. Beijo no coração de todos. Obrigado por você estar aqui. Até o ano que vem agora, né? Tchau, gente. Fica com Deus. Feliz Natal. Uma excelente entrada de anos para todos, para nós também, porque a gente precisa disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tudo de bom. Tchau. Igualmente. Um abraço, boa noite a todos. Boa festa. Boa noite.